Shalom, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Palavras que Edificam. A expressão não deis lugar ao diabo, não deis legalidade ao diabo. Onde estão as verdades e os exageros desta afirmativa? Fique ligado. Muito bem, irmãos, eu quero iniciar esse estudo lendo com vocês uma passagem que o Senhor fala, que está no livro de Osés, capítulo 4, verso 6. Ele diz assim: o povo perece por falta de conhecimento. Então, o que é esse conhecimento? O conhecimento da palavra de Deus. Então, nós temos que buscar a palavra de Deus, que lá está respostas para nossas dúvidas, né? O Senhor falou que Ele nos ensinaria, o Espírito Santo nos ensinaria tudo o que nós precisássemos, Ele nos instruiria na sua palavra. Muito bem, então sabemos que cada um tem a sua opinião formada, mas que Deus abençoe a cada um através desse estudo. Vamos, em primeiro lugar, ver o que o dicionário fala a respeito de legalidade. Característica, particularidade ou estado do que é legal, que está em conformidade com a lei. Legitimidade, que está de acordo com o direito, que se encontra em conformidade com a lei. Juridicidade. Então, basicamente, legalidade é algo que você obedece, que você segue, que você tem aquilo como princípios verdadeiros. Então, por exemplo, você obedece às leis que existem no nosso país, que existem as leis de trânsito, as leis do Código Penal, e quando você, de certa forma, agride essa lei, você desobedece, essa lei ela te pune, porque você não obedeceu, né? Então o cara passa com o sinal fechado, ele vai ser multado porque não pode fazer isso. O cara mata alguém, ele vai ser punido, né? Porque ele cometeu um assassinato que o Código Penal ele pune quem pratica esse tipo de ato. Bem, então vamos ver no mundo espiritual. O que é que a Bíblia fala a respeito sobre você obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, né? Como a Bíblia diz, obedecer os princípios que existem na Bíblia, que o Senhor colocou. Vamos analisar o que diz no livro de Efésios, capítulo 4, verso 27 ao 32. Não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bem, irmãos, então nós temos uma parte aí, quando você comete esse tipo de atitude aí, como eu falei sobre as leis de trânsito e o Código Penal, esses são alguns requisitos que, se você cometer, você vai desobedecer a palavra de Deus, o que o Senhor falou para não fazermos. E aí, por que a Bíblia diz que nós vamos dar lugar ao diabo? Porque essas são as obras do diabo, são obras do pecado. Aí a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, tudo que ele produz é contra a palavra de Deus. Então, se nós fizermos algo que vá contra o que é a palavra de Deus, nós estamos dando lugar ao diabo. Muito bem, nós temos um exemplo muito prático em relação a isso, e como existem outros, mas eu vou citar esse, que está basicamente no livro de Gênesis, no capítulo 3, versos 6 e 7. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então nós já conhecemos bem essa história de Adão e Eva. Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher e coloca no paraíso e fala para eles que eles podiam comer qualquer fruto de qualquer árvore dali do jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que é que acontece? Existe uma lei, existe uma legalidade ali que não pode ser rompida, né? E aí o Satanás, nosso adversário, a Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz até para nos enganar. Então ele se transforma numa serpente, e aí ele engana Eva, seduz Eva, que nós conhecemos muito bem, para comer o fruto, e ela dá a Adão e eles dois comem. Consequência disso foi o pecado que entrou no mundo. Então nós vemos aí a desobediência, eles deram lugar ao diabo, como nós acabamos de ler o versículo na Bíblia. Bem, então agora vamos falar sobre os exageros que existem, né? Vamos analisar esses fatos. Então, esses tipos de exageros, nós sabemos que existem, que aquelas pessoas que elas veem demônio em tudo, veem diabo em tudo, então ela vê em programas de televisão, em filmes, em bonecos, né? Para crianças, coisas infantis principalmente, desenhos. Então ela vive naquele tipo de vida que acha que tudo é o diabo e até o diabo é culpado de tudo, né? E na realidade não é bem assim. Existem aqueles, como eu falei no início, fatos que a Bíblia fala sobre desobedecer os princípios do Senhor. Isso é uma coisa, né? Agora, eu gostaria só de deixar um relato como ilustração para a gente ter sabedoria sobre essas questões. Bem, é claro que existem obras praticadas pelo mal, né? Nós sabemos que existe, que a Bíblia fala de feitiçaria, a Bíblia fala de adorações a satanismo, adorações a Satanás. Então, isso daí não é questionável, porque a Bíblia menciona isso. Eu sei um fato que aconteceu com uma pessoa que eu conhecia. Ela dirigia caminhão, baú, e fazia o transporte de uma cidade a outra. Então ela ia na estrada e ela encontrou aquele personagem, o Piu Piu, né? E aí, que é bonitinho, fizeram, que é um passarinho, e faziam chaveiro, faziam roupa de cama, de travesseiro, sobre esse personagem Piu Piu. E aí ele foi e encontrou na rua, na estrada, uma almofadazinha bonitinha desse Piu Piu. E aí ele achava que era um animal, parou para verificar. E aí ele pegou, e ele tinha um filho, né, pequeno, uma criança, ele recolheu aquilo para levar para o filho. E aí ele chegou em casa alegre e entregou para o filho aquilo que ele tinha achado e tal. E tudo bem. Só que a partir daquele dia, o filho dele não dormia mais à noite, chorava muito, ele ficava... era uma criança calma, começou a ficar agitada, e aquilo dali foi se agravando. Então ele, de certa forma, como viu que precisava de ajuda, chamou alguém para verificar aquilo, né? E resumindo, para não ficar muito longo esse vídeo, foi feita oração, né, ali para a criança, para Deus curar, para Deus, e foi dada uma revelação ao pastor de que havia algo ali dos pertences da criança, que tinha sido feito um trabalho, né, ali uma obra de feitiçaria. E ali ele perguntou o que ele tinha conseguido, tinha comprado naqueles últimos dias, e ele contou o relato que tinha achado esse Piu Piu. Muito bem, irmãos, então a pergunta era o personagem Piu Piu de chaveiro? Aí a pessoa vê o chaveiro, não pode ver uma calça. Não, especificamente foi feito o trabalho daquele objeto. E isso existe. Se você viajar para determinado lugar
existe aqueles souvenirs, né? Aquelas lembranças, e aí existem bonequinhos, chaveiros, e a gente tem que ter cuidado, porque muitos são consagrados. Existem comidas consagradas, objetos de vários sentidos, e às vezes a pessoa compra esses objetos para uso pessoal ou da sua casa, e ele realmente foi consagrado quando foi feito. A melhor coisa que existe é você gosta do objeto, é você orar, como Paulo orou antes, né, de comer o alimento. Se ele estava envenenado, ele é purificado, e você ficar em paz com aquele objeto. A melhor coisa que existe é quando o Espírito Santo fala, né, ele te incomoda, e ali você vê que não é bom comprar aquele objeto ou qualquer coisa que seja. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que se você compartilhasse para que outras pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Deixe seu joinha e que Deus te abençoe poderosamente, você e sua família, em nome de Jesus. Fique na paz.